carros movidos a água são possíveis, haveria um esquema para a supressão da energia livre? É consenso científico que o projeto técnico de uma máquina de movimento perpétuo ou moto contínuo, as quais reutilizariam indefinidamente a energia gerada por seu próprio movimento, são impossíveis, pois violam a primeira e a segunda leis da termodinâmica, bem como a chamada lei áurea da mecânica, segundo a qual o trabalho aplicado é igual ou maior que o trabalho realizado. Mas, apesar disso, a busca por tais dispositivos é uma obsessão em termos populares, tanto que inúmeros inventores reivindicaram terem criado veículos movidos a água que, se fossem fabricados, transformariam o mundo. De modo que qualquer pessoa razoavelmente bem informada sabe que os carros movidos a água existem há anos. O petróleo, com seus males concomitantes, poluição, guerras do petróleo, derramamentos, etc., é um mal necessário apenas para os que se enriquecem com sua exploração. O motor de água é controverso e sua história é atormentada por erros, confusão e fraudes. Jornais e revistas o anunciaram durante anos, nem sempre por causa de seu conceito inovador ou viabilidade, e sim por causa dos problemas que seus inventores tiveram. Há um padrão característico e bem típico em toda notícia referente a alguma invenção de carro movido a água. A mídia anuncia e logo em seguida nunca mais soube falar no inventor e na sua invenção. Em alguns casos, os inventores foram intimidados a cessar seu trabalho, morreram em circunstâncias misteriosas ou até mesmo acabaram assassinados. Muitos acham que a supressão contínua dos veículos a água é feita pelas poderosas indústrias de petróleo e automotiva, aos quais não interessaria a autonomia de veículos que usam fontes alternativas gratuitas, como ar, água e óleo de cozinha usada. Muitos acreditam que os magnatas e os barões do petróleo e da indústria automobilística suprimem a tecnologia de energia gratuita porque ela transformaria a sociedade e quebraria a ordem econômica. É aquilo. Se você controla a energia, você controla as finanças e as pessoas, e, consequentemente, o mundo. A maioria dos motores de energia alternativa usa a água como fonte para produzir o hidrogênio, que é um combustível muito eficiente. No entanto, a rigor, um carro movido a água usa apenas água como combustível, e não deve ser confundido com veículos a hidrogênio, que carregam tanques de hidrogênio para queimar com oxigênio como combustível. A mágica, entre aspas, por trás dos carros movidos a água está em um processo chamado eletrólise, que usa eletricidade para separar as moléculas de H2O em oxigênio e hidrogênio, a molécula que o motor do carro usa como combustível. Só há um problema. Gasta-se mais energia para fazer a eletrólise do que se obtém queimando o hidrogênio. A água não é combustível, e sem combustível não dá para liberar a energia. Todos os modelos de carros movidos a água apresentados até hoje funcionavam com o mesmo princípio. A água é dividida em hidrogênio e oxigênio, e o motor de combustão interna normal é então operado como oxidrogênio. A energia elétrica necessária para criar o oxidrogênio como uma pequena célula de eletrólise é retirada do alternador e ou da bateria do carro. O carro a água não passa, portanto, de um carro elétrico pouco eficiente. Ele usa uma bateria para quebrar a água, e ela descarrega depois de poucos quilômetros rodados. Melhor seria conectar a bateria direto ao motor elétrico. O mesmo vale para o carro movido a ar comprimido, porque a energia usada para comprimir o ar é maior que a que ele entrega para o motor. Tais construções podem funcionar por um período limitado de tempo, ou seja, até que a bateria do carro se descarregue e todo o oxidrogênio se esgote. Como a energia elétrica retirada do alternador teria que ultrapassar a potência do motor, a energia que faltava para mantê-lo funcionando por muito tempo teria que ser suprida por meios baseados em hipóteses esotéricas sem reconhecimento científico. Outros conceitos discutidos pelos defensores de tais conceitos são a energia espacial e neutrinos, neutrinólise.
Os inventores e seus destinos. Herman P. Anderson, nascido em 1918 e falecido em 2004, teve uma ilustre carreira como consultor da NASA e da Força Aérea dos Estados Unidos, incluindo alguns dos mais importantes projetos secretos, incluindo o Explorer-1, o primeiro satélite dos Estados Unidos no espaço, o SR-71 Blackbird e o Stealth Fighter Bomber. Herman trabalhou em estreita colaboração com Wernher von Braun, testando motores de foguete movidos a hidrogênio e também com engenheiros no Skunk Works, pseudônimo oficial dos programas de desenvolvimento avançado da Lockheed Martin, no Jet Propulsion Laboratory e na Caltech. Enquanto estava na Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como piloto de caça, instrutor de voo e treinador de bombardeiros. Ele foi certificado e voou 23 aviões diferentes durante esse período. Herman criou um Chevy Cavalier, movido a água. Ele teve permissão para dirigi-lo, mas foi proibido de vender ou fabricar o veículo em seu estado natal, o Tennessee. A razão oficial era que seu carro de design original emitia muita radiação. Herman converteu o seu Ford LTD em 1971 para funcionar com hidrogênio ou gasolina. Conforme explicou, o ar ambiente é misturado com hidrogênio, não oxigênio, e uma névoa de água do tamanho de 1 micron, para imitar a queima da gasolina, é introduzida da mesma forma que o gás propano na conversão de propano. Na verdade, o regulador LP e o conjunto de filtro de ar LP são os mesmos de um veículo a propano. A borboleta no carburador, como em um sistema LP, serve como controle do ar de admissão. O restante da função do carburador, a gasolina, não é utilizado. Já o Ford LTD de 1978 de Herman passou a ser conhecido como The Green Machine. Usando um carburador de propano modificado, Herman converteu o carro para funcionar com hidrogênio em 1980. Devido à baixa densidade de energia e massa do hidrogênio, Herman só conseguiu obter um pouco mais da metade da potência do motor com este sistema de indução tradicional. Para aumentar a potência do hidrogênio, ele o irradiou fazendo deutério. O próton extra foi mais do que suficiente para permitir que o motor atingisse a potência máxima. As autoridades estaduais, porém, avaliaram que a fonte radioativa sob o capô não seria seguro para uso generalizado. No entanto, eles permitiram que Herman continuasse dirigindo o carro e ele percorreu quase 50 mil quilômetros com o carro movido a hidrogênio. Percebendo que a tecnologia poderia ser melhorada, Herman voltou à prancheta. A Green Machine também empregava eletrólise, o que significa que, para encher o tanque de gasolina, Herman despejava água destilada e um pouco de eletrólito KOH seguro, solução de 1 a 5% para água. Stanley Meyer, nascido em 1940 e falecido em 1998, se tornou o mais notório inventor de carros a água ao criar em 1975 a célula de combustível de água, garantindo que qualquer carro equipado com ela poderia funcionar exclusivamente com água. A célula de combustível de água projetada por Meyer absorveria quantidades mínimas de água, fazendo com que uma corrente alternada de alta voltagem percorresse o líquido, que então dividiria as moléculas em seus respectivos elementos, hidrogênio e oxigênio. Átomos de hidrogênio separados seriam injetados em um motor de combustão convencional e seriam queimados, seguido por uma liberação de emissões limpas. A célula de combustível também seria capaz de recombinar o hidrogênio e átomos de oxigênio de volta em moléculas de água, que então seriam reciclados para continuar a abastecer a célula. No escapamento, os átomos se reuniriam e retornariam ao tanque. Meyer renomeou esse processo de célula de combustível. Este aspecto da célula, entretanto, é matematicamente e cientificamente impossível.
Mayer chamou a atenção do público e dos investidores com sua tecnologia revolucionária ao desfilar com seu buggy equipado com sua célula de combustível de água pelas ruas do país e participar de uma corrida na Austrália. Mayer abriu uma empresa, a Water Fuel Cell Company, WFC, e recebeu diversas propostas para a venda da patente do seu projeto. Por mais que ele afirmasse que seu projeto estava acabado, ele não permitia que especialistas o avaliassem. Em 1996, os distribuidores que negociavam com a empresa WFC levaram-no a um tribunal em Ohio, acusando-o de fraude por conta da célula combustível estar usando a tecnologia já desenvolvida da célula de eletrólise. Ou seja, ele não estava fazendo mais do que apenas comercializar uma ideia já existente. Mayer acabou condenado a ressarcir os investimentos integralmente. O sistema de Mayer operava em 40 kV e a bateria se esgotava muito rapidamente. Sem a bateria, não era possível fazer a separação dos átomos e, assim, não havia combustível, de modo que era inviável utilizar água como combustível. Mayer morreu repentinamente em 20 de março de 1998, ao que parece assassinado. Ele e seu irmão Steven conheceram dois homens belgas em um restaurante que afirmavam ser investidores em potencial. Depois de beberem um gole de suco de cranberry, Stanley agarrou seu pescoço e correu para fora, sentindo-se muito mal. Steven relembra: corri para fora e perguntei a ele: o que há de errado? Ele disse: eles me envenenaram. Essa foi a sua declaração de morte. No dia seguinte, Steven rastreou os homens belgas. Abre aspas, eu disse a eles que Stan havia morrido e eles nunca disseram uma palavra, absolutamente nada, sem condolências, sem perguntas, fecha aspas. Alegadamente, uma semana após sua morte, os federais foram à casa de Stan e confiscaram seu carro e todo o equipamento de pesquisa. Após uma investigação, a polícia de Grove City apresentou o relatório do legista do condado de Franklin, que determinou que Mayer, que tinha pressão alta, morreu devido a um aneurisma cerebral. Alguns dos apoiadores de Mayer acreditavam que ele havia sido assassinado para suprimir suas invenções. Philippe van der Mortel, um dos investidores belgas que apoiou financeiramente Mayer por vários anos e o considerava um amigo pessoal, disse que não tinha ideia de onde surgiram tais rumores. A patente da célula de combustível de Mayer expirou, ou seja, suas invenções são agora em domínio público, disponíveis para todos usarem sem restrição ao pagamento de royalties. Se essa tecnologia fosse de fato viável, muitos certamente estariam continuando de onde Stanley parou. Mas o fato é que nenhum fabricante de motores ou veículos incorporou o trabalho de Mayer. Nascido no Vale de la Serena, município da Espanha, na comarca de La Serena, província de Badajoz, em 31 de julho de 1914, Arturo Rufino Esteves Varela estudou técnica industrial em Areneros de Madrid com seu pai Caracciolo e como chefe de uma oficina mecânica, especialista industrial e gerente de fábrica, começou a patentear suas invenções em 1931. Em 1950, ele patenteou nos Estados Unidos um sistema de baterias solares para produzir energia elétrica quando ninguém falava nisso. Na Espanha, ele registrou 22 patentes, algumas tão curiosas como a de um torrador de frango por luz infravermelha, uma lanterna portátil com carga contínua e uma peneiradora para limpar cereais. Varela obteve em 1972 a medalha de prata na Exposição Internacional de Inventores de Bruxelas. Algumas de suas invenções, como ele mesmo gostava de mencionar, chegaram a impressionar a própria NASA, e uma delas era um método para recuperar foguetes e poder reutilizá-los. O sonho espacial de Varela era poder recuperar pedaços de foguetes espaciais com um conjunto de hélices autogiro.
A este sistema, que interessou os técnicos da NASA e com quem acabou por estabelecer contato, chamou de avião de asa, que patenteou em 1969. Este fantasioso projeto aeroespacial deu-lhe muita popularidade e o impulso para a criação daquela que lhe traria a fama, a máquina de água. Em outubro de 1970, Varela apresentou sua maior invenção, que, segundo garantiu, tornou possível que viajasse de moto 900 quilômetros com apenas 4 litros de água. Varela percorreu grande parte da Península Ibérica, fazendo muito barulho por onde passava. Procurava por um lugar lotado, atraía a atenção do povo e, quando já tinha um certo tumulto ao seu redor, iniciava sua performance. Pegava seu jarro, bebia um gole de água, jogava o restante no tanque da motocicleta, ligava o motor e este funcionava à vista de todos. A surpresa e a estupefação dos presentes eram evidentes. Varela concedeu inúmeras entrevistas, sem nunca revelar, contudo, a substância que, junto com a água, permitia o funcionamento do motor a combustão de sua motocicleta de 4 tempos. A água reagia com um mineral que produzia hidrogênio, que, ao ser queimado no motor de combustão, movia a motocicleta. Segundo ele, com 2,5 filtros de água e 1 quilo de seu produto secreto, se obtinham 3 metros cúbicos de hidrogênio. Varela explicava que a sua invenção era muito elementar. O seu princípio baseava-se numa das diferentes formas de decomposição da água nos seus elementos constituintes, hidrogênio e oxigênio, com 2 eletrodos que se ligavam, um ao polo positivo e outro ao polo negativo da bateria. O positivo produzia, por cada litro de hidrogênio, metade do oxigênio, e no negativo obtinha-se o hidrogênio que ia diretamente para um gasificador, que era a alma do funcionamento do seu motor. Com 4 litros de água, um carro poderia percorrer cerca de 900 quilômetros. A areia, por ele inventada, misturada com 20% de carvão e tratada em forno especial a uma temperatura de 1800 graus, resultou em uma pasta que foi introduzida no gerador com a devida proporção de água, produzindo hidrogênio com o qual o motor se movia. Em um magnânimo ato de patriotismo ou golpe de marketing, Varela decidiu entregar a sua patente ao Estado gratuitamente. Abre aspas. Da minha patente a licença para a Espanha, eu a cedo gratuitamente ao Estado para o benefício de todos os espanhóis. Fecha aspas. Ele certamente já sabia que a invenção era completamente irrealizável e, portanto, sem qualquer valor, daí a sua cessão. Quando chegou aos ouvidos do ditador Francisco Franco a notícia daquela máquina à água da Extremadura, este, entrevendo colocar o país na vanguarda tecnológica mundial, encomendou uma análise técnico-científica a um grupo de engenheiros que a analisaram e deram um parecer negativo, afirmando que o material secreto de Varela era o boro. As crônicas atribuem ao ditador as palavras exatas com as quais explicou por que o motor hidráulico não seria apoiado, abre aspas. O ridículo já está feito o suficiente, fecha aspas. Até o então ministro da Indústria espanhol disse em 1971 que, abre aspas, este motor a água era uma piada, fecha aspas. Sem ser ouvido pelo governo, Varela conseguiu que alguém confiasse nele para produzir o seu motor a hidrogênio. Varela conseguiu vender metade dos direitos de utilização do seu motor hidráulico a um empresário de nome José Carrera Rey. Por esta transação, o inventor recebeu cerca de 6 milhões de pesetas pela metade dos direitos de utilização da sua invenção, tendo o inventor e o comprador afirmado que tinham planejado uma apresentação daquele motor hidráulico à imprensa especializada. Mas isso nunca aconteceu, e Varela, após um período de grande atividade com apresentações em toda a Espanha e frequentes aparições nos jornais, desapareceu da cena pública e nada mais se ouviu dele ou de sua invenção mágica.
Carrera Rey processou Varela por fraude. Segundo o jornal La Vanguardia, de 23 de julho de 1974, o inventor havia desaparecido e contra ele existiam indícios de crimes praticados pelo inventor. A acusação fixou a fiança em 25 mil pesetas e a garantia de responsabilidades pecuniárias que podiam chegar a 6 milhões de pesetas. Mas tudo acabou em água. Em 17 de agosto de 1978, o jornal ABC informou que, de acordo com o julgamento de 2 de dezembro de 1977 da segunda sessão do Tribunal Provincial de Barcelona, os magistrados absolveram Arturo Esteves Varela ao estimar que, em sua mente, não havia dolo ou fraude, já que o inventor acreditou em sua invenção. Varela desapareceu de cena de vez, e foi aí que as especulações começaram. Parecia certo que o regime de Franco tentara esconder a invenção ou que as companhias petrolíferas decidiram silenciá-lo. A história de Arturo Esteves Varela e Stanley Meyer tem muitas semelhanças. Ambos gastaram grande parte de suas vidas e recursos desenvolvendo um motor a água. Ambos foram alvo de ações judiciais por fraude e especulações envolvendo grandes corporações e companhias petrolíferas. A célula de combustível de água criada por Meyer seria catalogada nos mesmos termos, como o de um motor que separava os componentes da água em hidrogênio e oxigênio por meio de eletrólise e violava a primeira e segunda leis da termodinâmica. Varela morreu por volta de 1990 e levando seu segredo para o túmulo. Os cientistas da época fizeram seu prognóstico. O material que ele usava era o boro. Varela disse que não, que era um material muito mais barato, rentável e durável. Entretanto, os cientistas que analisaram os motores do inventor foram claros. A substância mágica que geraria a combustão que daria origem ao hidrogênio era o boro. O problema é que esse motor seria muito menos eficiente do que um motor a gasolina, já que seriam necessários 45 litros de água e 19 quilos de boro para produzir 5 quilos de hidrogênio, o que daria um rendimento semelhante ao de um tanque de 40 litros de gasolina ou diesel. O preço desses 19 quilos de boro rondaria os 68 mil euros, enquanto o equivalente em diesel rondaria os 40 euros. Mais informações a respeito podem ser encontradas no livro Arturo Esteves Varela, El hombre que inventou el motor de agua, de Juan José Rodríguez. Um dos casos mais emblemáticos do carro a água e que até hoje é o maior gerador de especulações é o projeto inacabado que o mecânico francês Jean-Pierre Marie Chambin iniciou ainda na época que administrava uma oficina autorizada da Citroën na cidade de Rouen, na Normandia, que tratou de fechar antes de vir ao Brasil em 1976, trazido pelo empresário Jarbas Oiticica, uma das principais lideranças do setor sucro-alcooleiro das Alagoas à época. Diretor da estação experimental da cana-de-açúcar de Maceió, Oiticica planejava aproveitar os conhecimentos do francês, reputado como engenheiro expert em mecânica, para impulsionar o álcool alagoano no mercado brasileiro. Desacreditado na Europa, o francês de 51 anos encontrou um ambiente propício em Alagoas para continuar as experiências com o chamado reator Chambin, alimentado por água e álcool em proporções iguais e que nada mais era do que uma mufla aquecedora que recuperava calor dos gases de escapamento para evaporar uma mistura de etanol e água em iguais proporções e fazer com que o hidrogênio contido na água e no etanol fosse dissociado por meio do contato entre o vapor e um catalisador metálico para então ser aspirado pelo motor. Já começam nesse ponto algumas dificuldades, como a necessidade de pré-aquecer o motor com um combustível mais convencional, bem como o uso de água desmineralizada, para evitar que eletrólitos encontrados tanto na água mineral na fonte quanto na água de torneira interferissem nas reações de oxirredução e eventualmente diminuíssem a vida útil do catalisador. A bordo de um Corcel, o invento de Chambin foi testado com sucesso no Parque de Motomecanização do Exército em Recife, Pernambuco,
e viajou para o centro do país e Brasília, sob a perspectiva de mudar os rumos da indústria petrolífera mundial e consagrar o uso de etanol. O reator Chambran chegou a receber apoio do regime militar na época da presidência do general Ernesto Geisel, de 1974 a 79, que já tinha dirigido a Petrobras. O general Goberido Couto e Silva, apelidado de Bruxo pela sua condição de maior comprador de livros de ocultismo do país, tinha classificado o projeto Chambran como de alta reserva, o que significava que estaria enquadrado em experiência científica de valor excepcional, previsto no Decreto Federal 60.417/67, que tratava da salvaguarda de assuntos sigilosos. Após casar-se com uma gaúcha, a socióloga Maria Helena de Almeida, 16 anos mais jovem e já radicado em Porto Alegre, o francês prosseguiu com as experiências até 1982, tendo como laboratório uma oficina localizada dentro de um galpão da Escola de Bombeiros da Brigada Militar, localizada na Avenida Silva Só, no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre. Testes em estrada entre Porto Alegre e Osório teriam sido reportados com médias de consumo da mistura de etanol com água na ordem de 9,4 km por litro em um Ford Corcel 1 e 4,5 km por litro em um caminhão Mercedes-Benz 1113, além de um trator e um grupo gerador também teriam sido testados. Desentendimentos de Chambran com oficiais das Forças Armadas lotados à época no antigo Serviço Nacional de Informações, SNI, atual ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que supervisionavam o projeto, levaram ao fim deste. A oficina onde o projeto era desenvolvido em caráter confidencial foi lacrada em 8 de dezembro de 1982, tendo Chambran sido barrado na entrada da oficina por um soldado armado. A oficina foi reaberta em 1988 para a devolução de materiais, quando foi constatado o sumiço de itens que iam desde pneus até um protótipo do reator. E lacrada novamente até ser reaberta novamente em 2012 para uma reforma das instalações, visando atender a funções administrativas da Escola de Bombeiros, em seguimento à emancipação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Ninguém sabe ao certo que fim levou o reator desaparecido, mas boatos dão conta de que estaria em algum rincão do interior do estado ou em regiões tão improváveis quanto o estado americano do Kansas, além de outras teorias absurdas referentes a uma suposta comercialização de cópias piratas do dispositivo. A despeito de rumores quanto a uma queima de arquivo, Chambran morreu em casa, fulminado por um infarto aos 64 anos, em 4 de novembro de 1989. O segredo do reator foi enterrado com Chambran no cemitério João 23, na capital. Maria Helena, falecida em 1996, ocupa o mesmo jazigo. Jarbas Oiticica, em seu livro Revivescências, de 1994, confessou não saber explicar as razões que levaram o governo brasileiro a não desenvolver estudos sobre o dispositivo Chambran, perdendo a oportunidade de estar na vanguarda, abre aspas. Em 1982, quando de minha visita ao Solar Energy Research Institute em Denver, Colorado, eu tive a oportunidade de inspecionar um reator de terceira geração, testado por aquele instituto nos motores de automóveis. Basicamente, o sistema obedecia à mesma fórmula do dispositivo Chambran. Pelas assunções de Oiticica, cai por terra os argumentos de que a liberação de hidrogênio como força motriz, gerada pela mistura da solução água-álcool por meio de um dispositivo similar ao criado por Chambran, iria afetar as leis da termodinâmica. E conclui Oiticica, abre aspas, teriam forças ocultas ligadas aos grupos internacionais conspirado contra o dispositivo Chambran, fecha aspas. Em 2015, o brasileiro Ricardo Azevedo desenvolveu em São Paulo uma moto que funciona somente com água.
Em vídeos no YouTube, vemos ele indo a um lago, enchendo sua garrafa de água, filtrando a água e despejando-a diretamente em seu tanque de combustível. O motor da moto de Ricardo, como todos os outros do gênero, usa eletrólise para gerar hidrogênio. Em 5 de janeiro de 2016, veiculou-se a notícia de que na Índia, Muhammad Markani, de Sagar, Madhya Pradesh, havia criado um carro movido a água. Bem, não apenas água, mas uma combinação com carboneto de cálcio, que formariam a base para o novo combustível. Markani, um mecânico de automóveis de 44 anos de idade com mais de 15 anos de experiência profissional, passou 5 anos trabalhando para desenvolver o sistema, que aplicou em um motor Suzuki de 800 cilindradas modificado. Em 2012, ele converteu seu Maruti 800 em um carro movido a água, que podia rodar com a velocidade máxima de 50 a 60 km por hora. Ele também podia controlar seu carro usando a frequência da rede móvel e ligar o motor pressionando o teclado de seu celular. Conforme explicou, abre aspas, o carro funciona com gás acetileno, que é formado a partir de uma reação química entre carboneto de cálcio e água. O gás é usado para diversos fins industriais, incluindo soldagem e iluminação portátil para mineradores. Mas no meu caso estou usando para impulsionar os motores dos carros. Fiz outras mudanças nos motores, o que ajuda no desempenho geral do carro. Essa ideia me ocorreu enquanto eu estava soldando a gás como uma parte do meu carro em minha oficina há muitos anos. Mas eu não sabia como fazer isso. De alguma forma comecei e levei 5 anos para fazer esse motor eficiente. Fecha aspas. Markani trabalhava na oficina mecânica de seu pai e havia abandonado os estudos após o colegial. Seu pai disse que, quando criança, Markani passava o tempo inventando vários aparelhos e era repreendido por ele. Markani tornou-se uma espécie de celebridade local após sua invenção. O carro japonês movido a água. O jornal O Estado de São Paulo reproduziu uma reportagem da BBC Brasil em 13 de junho de 2008 sobre a empresa japonesa Genepax, que apresentou o primeiro veículo movido a água do mundo. Obviamente não foi o primeiro do gênero, mas foi o primeiro com viabilidade para ser imediatamente fabricado e comercializado. De acordo com o fabricante, o veículo, chamado de H2O Power, decompunha a água doce ou salgada e até mesmo chá e refrigerante em hidrogênio e oxigênio. Ou seja, o carro funcionaria apenas com água e ar. O hidrogênio alimentaria pilhas de combustível e eliminaria o oxigênio para a atmosfera. A tecnologia chamada de Water Energy System seria bem mais barata do que a utilizada nos modelos de pilha de hidrogênio. Consequentemente, com a combustão do hidrogênio, o carro obteria uma nova composição da molécula de água, criando um ciclo contínuo de abastecimento. Vídeos no YouTube mostram até mesmo uma caixa cinza no porta-malas do veículo Genepax, que fornece toda a energia para fazê-lo rodar. Tudo o que você precisa fazer é adicionar ocasionalmente uma garrafa de água, chá ou qualquer outro fluido aquoso e, em seguida, dirigir por toda parte sem nunca precisar de gasolina. A empresa não revelou a parte principal da invenção, que foi patenteada, mas disse que usava um gerador de energia chamado de conjunto de eletrodos de membrana para extrair o hidrogênio, um mecanismo semelhante ao método pelo qual o hidrogênio é produzido por uma reação de hidreto de metal e água. O hidrogênio seria então usado para gerar energia para rodar o carro, que poderia alcançar até 80 km por hora e seria extremamente eficiente, capaz de rodar a 50 km por hora por 1 hora com 1 litro de água. Isso levou à especulação de que o hidreto metálico é consumido no processo e é a principal fonte de energia do carro. Portanto, o veículo, na verdade, seria alimentado a hidreto e não a água, conforme reivindicado. Constatou-se depois que este veículo usou um gerador de energia interno. Consistia em um conjunto de eletrodos de membrana para extrair o hidrogênio da água.
É um processo químico semelhante ao usado para produzir hidrogênio a partir de uma reação de hidreto de metal e água. Assim, hidrogênio misturado com oxigênio do ar, gerando oxihidrogênio, HHO, seria o elemento que movimentaria o carro. A Genepax não teria criado, portanto, um carro movido a água. Especificamente, ao consumir hidreto metálico misturado com água, estaríamos diante de um veículo hidreto, ao contrário do que a empresa afirmava, tanto que no início de 2009, a Genepax anunciou que estava na falência, citando os altos custos de desenvolvimento de grande porte. Por fim, a Genepax parou de vender os carros por falta de recursos e encerrou suas atividades. Este carro movido a água salgada foi aprovado para circular na Europa em 2014. Depois de ser apresentado pela primeira vez no Salão Internacional do Automóvel de Genebra em março de 2014, o Quanti Sport Limousine foi aprovado por autoridades alemãs para trafegar em vias públicas tanto do país quanto da Europa. O design, como você pode ver, dispensa palavras, mas vale a pena mencionar algumas inovações e tecnologias que destoam muito do convencional. O mais curioso deste automóvel é o combustível utilizado, água salgada. Sim, isso mesmo, com uma tecnologia que usa princípios estudados pela NASA em 1976 para o programa espacial americano. O sistema da NanoFloCell funciona como uma célula de combustível, mas usa água salgada ionizada em vez de hidrogênio. Neste caso, o líquido com íons positivos fica separado do líquido com íons negativos. Quando ambos passam por uma membrana, os íons interagem, gerando energia elétrica que é usada para mover o automóvel. O resultado final é água, tal como numa célula de combustível de hidrogênio, permitindo ao automóvel funcionar com emissões zero e reabastecimento rápido. Em suma, e em outras palavras, o sistema que alimenta os 4 motores elétricos do carro, um para cada roda, é baseado em nanocélulas e reações químicas em 2 soluções eletrolíticas. O resultado da novidade, além da emissão zero, é mais autonomia que os atuais carros elétricos e bastante potência. Segundo a empresa suíça NanoFloCell, mesmo com água no tanque, o Quanti Sport Limousine, graças a um motor de 912 cavalos, chega a 100 km por hora em 2,8 segundos e atinge velocidade máxima de 380 km por hora, além de ter um alcance de mais de 600 km. Feito de estruturas de fibras de carbono com portas que abrem para cima e acabamento em madeira, cobre e couro, o Quantino atingiu a marca de percorrer 1.000 km em 8 horas e 21 minutos sem necessidade de ser carregado. A NanoFloCell tensionava iniciar a produção em série do Quantino num futuro próximo. Conclusão: o público em geral acredita que há um esquema corporativo governamental de supressão de tecnologias geradoras de energia livre e limpa, isenta de poluição e sem custo. O apelo do argumento é muito forte para negá-lo, afinal, pagamos muito caro pelas fontes energéticas, que são de fato muito lucrativas para os que as exploram. A verdade, porém, é que se fosse tão fácil construir esses aparelhos de energia gratuita, certamente alguém já teria massificado tais invenções. Mas, longe disso, esses aparelhos estão em contínua fase de pesquisa e desenvolvimento. No YouTube, há uma infinidade de vídeos enganadores que mostram máquinas de movimento perpétuo, fusão a frio, motor magnético, geradores toroidais baseados em engenharia reversa alienígena, motor Newman, dispositivos caseiros, geralmente feitos com uma bobina, capaz de gerar eletricidade e outras fontes de energia não comprovadas e de baixo custo. Quando digo gerar eletricidade, quero dizer gerar mais eletricidade do que consome, desafiando a primeira lei da termodinâmica, o que é impossível. Quase todos os que comentam esses vídeos os endossam, o que aumenta o eco da credibilidade desses dispositivos, que parecem confirmar aquilo que há muito se desconfia, que os grandes lobbies energéticos estão tentando silenciar
e desacreditar essas descobertas para preservarem seus cartéis e monopólios. Vemo-nos assim em meio não de um dilema, mas de uma chantagem moral. Se não endossamos essas teorias, somos de certa forma cúmplices da supressão dessas tecnologias de energia limpa. Se queremos de fato energia limpa e barata, de preferência gratuita, precisamos apoiar as pesquisas legítimas nesse sentido, e não a pseudociência. Como Stanley Meyer disse certa vez a uma plateia, abre aspas, se nos uníssemos, nenhuma instituição política, nenhum grupo multinacional poderia nos derrotar, fecha aspas. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.